A paz do Senhor, queridos adolescentes. A paz do Senhor! Eu sou o professor Josimar Reis Eu sou Abraão de Souza. e hoje nós iremos ministrar para vocês a aula de número 9 do primeiro trimestre Sim. da Revista dos Adolescentes. Espero que todos estejam muito bem e de posse já da sua revista e da sua Bíblia. Sim. Nós, para introduzirmos essa aula, nós também vamos chamar o nosso grande irmão em Cristo, Igor. Igor, por favor, se apresente aos nossos alunos e visitantes. A paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Igor. É um prazer estar aqui com vocês mais essa aula. Muito bom, Igor, ter você aqui conosco. Eu e Abraão nos sentimos muito honrados de ter a sua presença aqui conosco, contribuindo para essa aula maravilhosa. Você, adolescente, que ainda não convidou também um amigo, tá na hora de você ir lá, clicar no like e também já enviar essa aula para alguém e convidá-lo para essa aula mais que especial. Afinal de contas, o nosso tema hoje é A santificação. santificação, um tema tão importante e tão atual. Muito importante. Mas, já que o nosso tema é santificação, vamos saber dos nossos membros, se eles estão afiados nesse tema. O que você acha, Igor? E eu acho que eles vão dar umas respostas muito boas. Muito boas, curiosas. Então, vamos lá ver o que as pessoas sabem sobre santificação. Mas antes de irmos, vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer, né, antes de começar qualquer coisa. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ministrando essa palavra, Deus, esse conhecimento, esse ensinamento sobre a santificação, Pai. Sabemos que o Senhor é santo e exige de nós que nós tenhamos também, ó Deus, uma vida de santidade diante do Senhor. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento e nos conceder, ó Deus, uma aula clara, uma aula, ó Deus, na qual haja transformação e mudança neste dia, para que possamos, assim também, sermos santos, como o Senhor é santo. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Abraão, Oi. Igor, E vamos ver então, agora sim, se todos estão inteirados no assunto, o que é ser santo. Vamos ver? Ser santo, na minha opinião, é basicamente fugir do pecado e tentar ao máximo se parecer mais com Jesus e, enfim, fugir do pecado. Essa é a minha definição para ser santo. Então, eu acho que ser santo é buscar ser mais a imagem e semelhança de Cristo, tentar ao menos não pecar e... É isso. Então, o que é ser santo? Eu diria que é ter nojo do pecado, procurar se parecer mais com Jesus e buscar o máximo não cometer pecado. Essa é a minha definição de uma pessoa santa. eu falei que iam ser muito boas. As Vocês não pessoas- acreditaram? Pois é. E agora nós vamos ver a importância de sermos santos. Vamos ver no nosso Espada Afiada. Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje estamos para mais um Espada Afiada. Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente contra eu e vocês aí de casa. Hebreus 12, 14. Hebreus o quê? Achei.
Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém será o Senhor. Tchau. Muito bem. Quando nós falamos a respeito da santificação, muitas dúvidas vão surgindo, né? Muitos questionamentos. Mas será, professor? Será? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que me enfiar dentro de um quarto, ficar trancado ali. Então, nós vimos as várias opiniões e, o melhor de tudo, não só opiniões, mas também o que diz a palavra de Deus a respeito da santificação. Amém. Abraão, sobre o que é ser santo, você pode nos trazer também aí uma explanação ainda melhor aí, para a gente compreender como que, na visão bíblica, o que é ser santo? Assim, o que acontece? Nós sempre na igreja nós temos um jargão, né? Nós costumamos falar bem assim, e aí, santo? Pai do Senhor, santo? E aí, santo? Consagrado, ungido, separado. Acaba virando um jargão, né? Mas o que realmente significa ser santo? É viver uma vida separado do mal. É viver uma vida separado de tudo aquilo que Deus odeia, que Deus abomina. Não é, como alguns acreditam, viver isoladamente. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus nos diz que nós não somos chamados para nós vivermos fora do mundo, mas para nós estarmos aqui e fazermos a diferença. Isso daí que realmente importa. Ser santo realmente é você fazer a diferença, mesmo em um mundo tão corrompido. É nós sermos como luz, é nós sermos como pessoas que não se deixam contaminar. Então, ser santo, estar em processo de santificação, é uma ordem que Deus nos dá. Ele nos ordena nós sermos santos, assim como Ele é santo. E é algo possível, não é algo assim, talvez, ou é meio lá, meio cá, não. É possível e deve ser buscado por todos nós a santificação. Essencialmente, essa santificação é o processo que todo cristão verdadeiro, ele está na sua caminhada cristã rumo ao céu, desenvolvendo em si mesmo. Ele está sempre, todos os dias, lendo a Bíblia, todos os dias ele está orando, todos os dias ele está vindo à igreja, é muito importante, ouvindo o sermão, na escola dominical, ouvindo as lições bíblicas. Então, esse processo diário de carregar a sua cruz, de renúncia, de arrependimento, é o que nós chamamos de santificação, que é todos os dias você ser melhor do que você foi ontem. Não porque você mesmo que está operando em você, mas porque você está operando junto com Deus, através da palavra de Deus, através da oração, através do Espírito Santo, que é o principal agente ali na nossa santificação. Todos os dias estarmos buscando aperfeiçoar-nos. Perfeito. Igor, você acha que é possível ser santo no meio de um mundo tão contaminado? É possível, claro que é possível, Josimar. Na verdade, adolescente, Deus fala para a gente ser santo. A gente leu, a gente ouviu pessoas falando a respeito. E o diabo sabe disso. E ele quer tirar isso da gente. E assim, ele inventa um monte de moda. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa, por exemplo. Mas aí você não precisa ser tão santinho assim. Já Ouviu assim, Abraão? Já. Ou então, mas não tem problema fazer isso. pois é, o diabo gosta de falar essas coisas. Mas a verdade, gente, o pecado é asqueroso e mau. Ou seja, ser santo significa deixar de pecar. A palavra de Deus nos ensina em 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, está escrito, não pequeis. Uma coisa que Deus espera da gente nesse processo de ser santo é não pecar. Se acontecer, caso aconteça, aí sim a gente tem um advogado. Mas perceba, o pecado é coisa séria e ser santo significa se distanciar dele. Aliás, o que ele pede para nós é buscar a paz e santificação, por sem a qual ninguém verá a Deus. Então, adolescente,
Preste muita atenção nisso. É algo muito, mas muito importante você entender sobre a santificação. Por falar nisso, nós vamos agora chamar um quadro também que fala, não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas há 3 tipos de santificação. Você já ouviu falar, adolescente, que há 3 tipos de santificação na Bíblia? Isso? E nós vamos hoje explanar. Vamos ver se o pessoal da igreja, se o pessoal está inteirado nesses 3 tipos de santificação. Ó, tô falando até santificação. Santificação. E saber se eles sabem quais são. Você sabe, adolescente? Vamos ver se você está inteirado nisso daí também. Quais são os 3 tipos de santificação? Creio eu que deve ser alguma coisa, a primeira deve ser alguma coisa com purificação, que a pessoa se restaura. A outro tipo de santificação, a outro, né, é você buscar mais a Deus. Aham. E acho que não sei, o último que eu tô tentando, eu não sei. Pra mim é buscar mais, acho que eu só conheço buscar mais a Deus e ser purificado por Deus. Sabe? Não, vou ver na aula. Você sabe? Não. Você sabe? Não. Não sabe? 3 tipos de santificação? Tem um negócio de pessoal, né? Cara. Não sabe? Não. Você sabe quais são os 3 tipos de santificação? Não. Muito bom! 3 tipos de santificação. A santificação inicial, Sim. na verdade, a santificação inicial é um estado, né? É uma posição. Quando a pessoa aceita Cristo, ela já é santificada. Que perfeito, muito bem separado isso. Porque às vezes quando nós pensamos em santificação, às vezes pensamos assim, como que eu vou dar início a esse processo? Como que isso acontece? Como que eu sei que eu estou santo? Como que eu sei que eu sou santo? Ou, muitas vezes, você adolescente não se julga santo, porque aconteceu um deslize ou outro, mas ficou muito bem explicado nesse primeiro tópico da santificação inicial. Quando você aceita Cristo, o seu estado é de santidade. O segundo ponto foi santificação progressiva, que é o quê? Enquanto estivermos nesse mundo, né, Igor? Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos estar passando por esse processo de santificação. Então, devemos sempre estar buscando a melhora, né? Buscando ali a santificação, deixando de lado as coisas que outrora faríamos, né? Fazíamos, e agora buscando agradar a Deus com a nossa vida. E terceiro, a santificação final, que essa é a santificação plena final, que só alcançaremos onde? No Céu. Glorificação. Novos corpos. Perfeito, muito, muito bom. E isso é só quando Jesus voltar, né, gente? Na verdade, a nossa esperança é de um dia a gente viver essa santificação total, gloriosa, que aí sim a gente nunca mais vai pecar, vai chorar ou vai ter doença, não. Mas isso só vai acontecer no futuro. Sem a influência do pecado. Imagina como será perfeito isso. E já que falamos de aperfeiçoar a santificação, como que nós podemos, Igor, aperfeiçoar no nosso dia a dia esse processo? Sabemos que a santificação é um processo diário. Então, como que nós podemos aperfeiçoar dia após dia esse processo de santificação? Através de quê? Pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que entender a importância de aperfeiçoar a nossa santidade. Por exemplo, a gente não estuda, a gente não vai estudando, aprendendo mais, depois trabalha, vai se aperfeiçoando no trabalho. Ou um cara que está malhando, por exemplo, ele não começa com um certo peso, depois com mais e com mais, cada vez mais fortão? Perfeito. Então, a mesma coisa é a nossa santificação. A gente vai aperfeiçoando de pouquinho em pouquinho. E isso se dá, e uma das maneiras é na nossa mente. Eu sabia que o cristianismo também tem alguma coisa intelectual, por assim dizer? Inclusive tem até um livro chamado Crer Também é Pensar. Pois é. Muito Mas bom. você vê, é claro que fala além disso. Não é só um intelectualismo frio, como diz o pastor. Ortodoxia morta.
Pois é, cristianismo é intimidade com Deus. Só que isso também envolve a nossa mente. Isso envolve a renovação diária da nossa mente para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe de onde eu tirei essa, Josimar? De onde? Eu tirei essa da Bíblia. Olha só. E uma das maneiras da gente se santificar é pela leitura diária e também pela meditação na palavra de Deus. Ou seja, enchendo a nossa mente daquilo que é santo. E assim a gente vai se santificando. E pessoal, por falar em mente, vamos ver o que uma mente brilhante, muito abençoada por Deus, tem a dizer sobre isso. Olá, adolescentes, Deus abençoe você. Hoje minha participação para vocês é tratar sobre a renovação da mente. O texto básico para isso é Romanos 12. Primeira coisa que a gente precisa definir nesta pergunta é o que é mente, né? Muitas pessoas cometem o erro de achar que a palavra mente é só a capacidade mental de pensar, de raciocinar. A Bíblia não faz uma distinção da alma do homem como a nossa psicologia moderna faz, né? Ela trata o homem interior de forma completa. Então é muito comum a Bíblia usar termos que são intercambiáveis. Por exemplo, a palavra coração, a palavra mente e a palavra espírito significa a mesma coisa. Então a palavra mente, a palavra coração e a palavra espírito é toda a parte imaterial do ser humano. É aquela parte que nós não vemos, né? É aquela parte que sobressai a morte quando a alma sai do corpo. Teologicamente, isso chamaria de alma. Na alma está, então, a nossa mente, os nossos instintos, a nossa forma de pensar, né? No espírito estaria, né, a consciência e a fé. Mas, na verdade, só são divisões didáticas a fim de entendimento. Na verdade, a alma e o espírito são inseparáveis, né, eternamente, porque o espírito dota a alma dessa capacidade. Então, a alma é a nossa mente, que é a nossa consciência de existência. A alma também são nossas emoções e também são nossos instintos que estão em nós. Então, quando Paulo está dizendo que a gente deve renovar a mente, ele está se referindo ao homem interior, não só aquela parte cognitiva de que a gente vai enchendo de conhecimento. Por quê? Porque se a gente ater a esse conceito, nós vamos cometer o erro absurdo que alguns pastores cometem, né, ou alguns comentaristas, como está na nossa própria lição, quando diz que a mente produz sentimentos que produz comportamento, né? Embora essa é uma vertente da psicologia moderna, mas nas escrituras isso é muito mais complexo e muito mais amplo do que esta questão. Às vezes, um comportamento repetitivo influencia a nossa forma de pensar. Às vezes, uma emoção influencia a nossa mente. Então, não existe um caminho único de que a mente influencia as emoções, que as emoções e o comportamento, né? Essa explicação ela é muito simplista e, biblicamente, isso não funciona assim. Então, o que Paulo está dizendo? É uma renovação completa do homem interior, ou seja, é uma mudança, é uma lavagem interna por meio da palavra de Deus, em que completamente nossas emoções, nossos instintos, né, e os nossos sentimentos, então alma, coração e espírito, são completamente purificados pelo poder da palavra de Deus. Então não é um conceito, não é uma ideia que vai mudar a gente, né? Isso está mais para autoajuda e teologia coach do que tudo. É a verdade usada pelo Espírito Santo como a palavra, né, que é a espada do Espírito, que penetra a divisão da alma e dos nossos pensamentos e que vai mudar completamente. Então, o que é a conversão? É uma metanoia, é uma mudança de mente. Na conversão, a nossa mente é santificada por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio das disciplinas espirituais, do jejum, da oração, da leitura devocional, do culto, da comunhão. Essas disciplinas vão construir em nós
um homem interior alimentado pela palavra de Deus, pelas coisas do Espírito Santo, e isso vai nos fortalecendo. Então não é só o raciocínio, não é só a mente, não é só a consciência que deve ser renovada, é todo o homem interior. Diz a Bíblia que o homem é atraído, né, pela sua concupiscência, pelos seus desejos, e quando ele dá vida a isso, quando ele pratica o pecado, isso produz a morte. Então é um comportamento que vai produzir a morte, ou seja, a condenação do homem inteiro. Ou seja, um ato praticado que está exercendo sentença sobre a mente e sobre os sentimentos. Então, quando o nosso homem interior, né, pensa mal, quando ele é trevas, né, quando ele abriga esse comportamento pecaminoso, ele produz todo o nosso ser. Leva todo o nosso ser a um comportamento pecaminoso. O que nós não podemos esquecer é que o homem é um só, né? Corpo, alma e espírito. Embora essas três divisões podem ser divididas, né, didaticamente, mas Paulo diz que todo o nosso corpo, alma e espírito deve ser conservados irrepreensíveis. Ou seja, há uma gestão única, né? É uma união composta de três compartimentos, vamos dizer, que funcionam juntos, eles não funcionam separados um do outro. Então, quando a mente ou o homem interior é renovado, quer dizer que a vida que nós levamos no corpo vai agradar a Deus. Deus abençoe vocês, qualquer dúvida pode perguntar aí. Adolescente, cuide muito bem de ocupar a sua mente com coisas boas, agradáveis, tudo aquilo que é perfeito, santo e de boa fama, nisso pensai. Como, né, Paulo já colocou. Aquilo que é perfeito, agradável, boa fama, nisso pensai. As coisas que são de Cristo. Então, se você, adolescente, hoje está aqui assistindo esta aula, é porque você está buscando aperfeiçoar a sua santificação. E que o Senhor seja glorificado através da sua vida também nesta aula. Adolescentes, para fecharmos então essa aula que já está acabando. Puxa vida. Já? Ih, Já rapaz. está acabando. É porque eu não tô com o relógio aqui, né? Eu não tinha percebido. Pois é, a hora voa aqui. Então, adolescentes, espero que para você tenha ficado claro em relação à santificação, em relação o que é a santificação, os tipos de santificação que nós vimos, né, Abraão? Os tipos de santificação, que é a inicial, que também é a santificação durante o período que nós estamos aqui nessa terra, e a santificação final, os três períodos. E também que você, mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a sua própria vida, deseje a santificação. Deseje estar nessa posição em que o Senhor te colocou no dia em que você aceitou a Cristo, no dia em que você decidiu andar em santidade, andar na luz, assim como Ele também está. Sede santo, como o Senhor teu Deus é santo, como o nosso Pai é santo. Sim. E aí, Abraão, nesse processo de santidade, eu não poderia deixar de falar isso aqui para os nossos adolescentes, porque isso vai estar lá na cabecinha deles. Lembre que isso vai estar na cabecinha deles. Poxa, mas quando eu começar a me santificar, eu vou deixar tantas coisas para trás. Eu vou perder tantas coisas aqui legais. Será que isso, de fato, é uma verdade? Adolescente, eu quero deixar essa frase que isso possa ecoar dentro de você. Os céus, ele está preparado para retribuir, para compensar qualquer perda temporal que você tenha durante toda a sua vida nessa terra. Ainda que você viva 100 anos, o céu ele está pronto para recompensar toda e qualquer perda que você tenha durante a sua peregrinação por essa terra. Agora, o contrário, a terra, ela não compensará. Ela jamais poderá compensar tudo aquilo que você perderá se perder o céu. Verdade. Então, Josimar, a gente poderia dizer que se eu estou me santificando, eu estou no lucro? Total. Então tá bom, se eu só tenho a ganhar, eu acho que esse negócio de santificação é legal mesmo.
Então, santificação é para você, adolescente. Santificação é para você, Abraão. Amém. Santificação é para você, Igor. Santificação é para mim. Amém. Santificação é para você, visitante. E se você ainda não curtiu esse vídeo, você possa curtir, encaminhar, chamar, conta para todo mundo que precisa de uma vida de santidade. Eu preciso. Eu também. Todos também. nós. Estamos nesse processo até que ele venha. E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quadro, nosso momento quiz, onde responderemos algumas perguntas. Então, se você prestou bem atenção nessa aula, você conseguirá responder cada uma das perguntas com precisão. Então, vamos para a nossa primeira pergunta? Primeira pergunta: qual é o primeiro elemento que deve ser atingido no processo de santificação? E justifique a sua pergunta. Vamos lá então? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta é a mente, pois dela procederá todos os pensamentos que determinarão os nossos sentimentos e comportamentos. Vamos então para a nossa segunda pergunta? O que significa a palavra santo? Acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta é aquele que é separado do mal. Terceira e última pergunta. Escreva com as suas palavras por que é importante cultivarmos a santificação progressiva. Pela última vez, tempo na tela. A resposta para essa pergunta é mais uma resposta pessoal. Então escreva aí no chat qual seria a sua resposta. Esse foi o nosso quiz, adolescentes. Espero que tenham entendido e tenham acertado as perguntas. E vamos agora para a conclusão da nossa aula. Agora, eu quero também chamar um momento muito especial, que é o nosso momento do ofertório. Tá vendo? O Igor tá aqui hoje pela primeira vez com a gente, já tá feliz da vida chamando esse momento. Então, Igor, eu vou deixar você fazer as vezes desse momento especial. Pessoal, a gente está falando de santificação, tudo isso coisa de toda a nossa vida. A gente falou, por exemplo, de fugir do pecado, falou da nossa mente, mas isso também pode envolver, sabe o quê? Nosso dinheiro, nossa contribuição. Pois é, a gente contribui na casa de Deus. E isso é uma coisa muito boa. Na verdade, santificação, a gente está no lucro. Então, contribua para a casa de Deus, você vai ver que bênção que é fazer isso. Perfeito. Nós temos aqui na igreja o projeto 1000 Valentes. O projeto 1000 Valentes é onde nós convocamos 1000 pessoas para se ajuntar a esse esquadrão, né? Se ajuntar nessa boa obra, para que possamos doar o valor, para que possamos comprar esse terreno maravilhoso que está aparecendo para você hoje, onde nós estamos instalados, né? Um ambiente muito agradável, onde nossas crianças podem correr, podem brincar e também aprender muito sobre a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar a sua casa, que também você possa transbordar e nos abençoar aqui. Amém? Amém. Você que nesse momento tem a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto, no rodapé do seu vídeo está aparecendo o QR Code e também a conta da igreja. Você possa ficar à vontade para nos abençoar, que o Senhor venha transbordar as suas ofertas, os seus dízimos, os seus votos, que em nome de Jesus você seja abençoado 100 vezes mais.
o Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O sol em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona, te conserta. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz daquele dia dará a sentença. Céu ou inferno com a tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como neve. Se hoje fosse o grande dia começando a vestir, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Perfeito. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa e que você tenha, a partir de hoje, um compromisso com o Senhor e com você mesmo, de buscar esse processo da santificação. Nós vamos orar encerrando esse momento muito gracioso e rico aqui de Riquíssimo. estarmos aprendendo sobre a santificação. Abraão, você pode orar por nós? Posso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos uma vida santa, dedicada somente em te obedecer, em te adorar e em te louvar. Que o Senhor, Pai, venha poderosamente falar aos nossos corações através da tua palavra, que todos os dias possamos estar nos dedicando somente a ti e ao teu reino. Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau, adolescentes. Até a próxima. Até mais!